Nesse momento é quando o Guilherme diz a Daniela que há uma mulher que pode revelar para todos eles ali toda a verdade, e o Fausto fica zoiudo ali porque ele sabe que pode se complicar. Então a Daniela pergunta quem é essa mulher. Ele diz para ela que é uma mulher que tem tudo a ver ali com a Olivia e o nome dela é Sandra. Memo continua dizendo para ela, só que ele fala tudo isso na frente do Fausto, que com certeza vai se adiantar na frente do Memo, e ele diz para ela que eles podem fazer como a pediu, ir lá no presídio e solicitar os registros de visita que ela, a Zulema, teve, para que assim descubra quem é essa pessoa que obrigou ela a inventar todas essas mentiras. A Daniela fica um pouco confusa e pergunta, mas quem é essa Sandra? E o Memo diz que Sandra é a enfermeira que cuidou da Olivia durante toda a sua gravidez. Memo continua dizendo que ela é a mulher responsável que teve ao lado da Olivia o tempo todo, assim que a Isabela nasceu. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Memo conseguiu convencer a Daniela para que eles pudessem conversar todos ali em família, e logo depois que ele chega lá, ele diz que antes de tudo quer agradecer a oportunidade que eles deram para ele, para que ele possa esclarecer logo tudo para todos eles. Fausto e Daniela ficam olhando para o Memo, que continua dizendo para eles que os pais da Isabela também precisam saber de toda a verdade e que jamais ele quer que eles dois ali fiquem pensando coisas erradas dele. Eles dois continuam em silêncio e o Memo continua falando que logo nos últimos meses muitas mentiras vieram ali à tona, só que ele não consegue nem falar muito porque o Fausto já diz a ele logo que pare logo, porque com a mulher dele, que é a mulher mais linda e mais amorosa do mundo, ele conseguiu enganar, só que a ele, ao Fausto, ele não vai enganar não. O Fausto continua dizendo um monte de coisa com o Memo, dizendo que a mulher dele ali toca até no rosto da Daniela e diz que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo e que ela tem uma confiança nas pessoas muito grande e que sempre procura o melhor para todas elas. O Fausto continua dizendo que a Daniela tem um dom muito grande ali de amar e zelar pelas pessoas e que isso é um grande bem-estar para ele, que isso aí é que faz ele amar a Daniela tanto. O Memo não consegue nem abrir a boca para falar mais nada porque o Fausto ali tá disparado dizendo um monte de coisa, e ele, o Fausto, continua dizendo que por mais que a mulher dele seja assim, ele, o Fausto, é um desconfiado ali e profissional. E a Daniela interrompe ele e pede que, por favor, que seria bom deixar o Memo terminar de falar. O Fausto, com a falsidade da bexiga ali, ele diz a Daniela que sim, que tudo bem, chama ela de amor e diz a Daniela que seja como ela quiser e fala para o Memo que ele pode continuar falando. O Memo então vai logo na titela e diz que essa manhã ele foi lá na prisão para falar com a colega de cela lá da Olivia. O Fausto não vai demonstrar, mas ele está revoltado logo depois que o Memo revela tudo ali, que esteve conversando com a colega de cela da Olivia, e ele continua dizendo que logo depois que conversou com ela, eles não sabem o quanto que ele, o Memo, ele fica destruído ali por dentro logo depois de saber o quão sofrimento a Olivia sofreu. Memo continua falando que já explicou tudo para Daniela, mas que queria que ele e o Fausto também ficassem sabendo de tudo isso. Ele então olha para o Fausto e diz que ele, o Memo, ele não é um miserável, e o Fausto debocha dele, coloca uma cara de bunda ali e diz a ele: ah, então se você diz... E a Daniela interrompe ele novamente e pede que, por favor, ele deixe o Guilherme terminar. Memo continua falando que a última vez que ele viu ali a Olivia, conversou com ela, foi quando ele pediu ela em casamento, só que ela lhe rejeitou porque ela disse que estava procurando algo melhor para ela. Memo continua dizendo que ela, a Olivia, disse na cara dele que ela não estava disposta a desperdiçar o tempo dela casando com um simples caminhoneiro. A Daniela diz que ela, a Olivia, cometeu na realidade um grande erro, porque ela poderia ser muito feliz ao lado dele. Memo fica calado e a Daniela continua dizendo que ela, a Olivia, poderia ter sido muito feliz ao lado dele porque o dinheiro não é tudo na vida. O Fausto então interrompe a Daniela e diz a ela que ela não vem ali se compadecer com tudo que o Guilherme está dizendo, porque ele está mentindo. O Memo pergunta a ele se pode terminar de falar antes que ele tire a conclusão ali de lhe acusar de algo que ele não fez. Fausto fica calado e a Daniela diz que sim, que
é claro que sim e pede ele que, por favor, que ele continue falando. O Memo então continua dizendo que logo depois que a Olivia deixou ele porque queria encontrar algo melhor, então foi desse dia aí que nunca mais ele voltou a ver ela. Foi aí que a Olivia terminou com ele porque também ela já estava saindo com outro homem. O Fausto imediatamente olha logo para Daniela, que também olha para ele, porque o Fausto sabe muito bem que esse homem é ele, e o Guilherme continua dizendo que se eles quiserem, eles dois podem ir lá na prisão e falar com a Zulema, porque ela vai confirmar tudo o que ele está dizendo para eles. Memo continua dizendo que com a Daniela ela só contou uma parte da história, mas que ele conseguiu convencer a Zulema para que confiasse nele, que assim ela confiasse nele e contasse todo o resto da história. A Daniela logo se levanta ali querendo questionar, e o Fausto diz que para ele está muito claro ali que não existe outro homem como ele. O Memo está querendo fazer que eles acreditem que existe. Memo fica calado e o Fausto continua ali acusando o Memo, dizendo que de fato não existe outro homem, porque esse homem é ele mesmo, o Memo, porque foi ele quem arrancou a filha dela de seus braços e logo depois abandonou ela em um orfanato. Depois ele olha para Daniela e diz que por sorte eles conseguiram adotar a Isabela para que assim lhe desse a oportunidade para que ela tivesse um lar e chamar Daniela de meu amor. O Memo diz ao Fausto que por mais que ele não acredite, ele agradece a Deus por tudo isso que aconteceu com a sua filha Isabela, porque ele sabe muito bem que ela cresceu em um lar cercada de amor. Ele continua falando que ela cresceu ali ao lado de uns pais que fez ela muito feliz e que ama ela com todas as suas forças. Mas ele fica falando isso, mas não tira o olho da Daniela, porque o Fausto para ele é carta fora do baralho. Daniela diz que sim e que ama a Isabela acima de todas as coisas. O Fausto diz a ele que sim, que de fato é verdade o que ele está dizendo, que a filha dele agora tem uma família sólida que ele e o Guilherme nunca será capaz de acabar. O Memo diz a ele que não, que ele está totalmente errado, porque não é isso que ele está procurando, porque tudo que ele quer é o melhor para Isabela. Só que o negócio engraçado aí é que a cada palavra que sai da boca do Guilherme, a Daniela fica cada vez mais apaixonada por ele. Pode olhar no olhar dela aí, ó. Daqui um pouquinho eu falo mais sobre todo esse assunto, mas vamos dar um pulo lá no Eugênio, que está conversando com a Karen. Nesse momento ela está enchendo a cabeça dele e dizendo um monte de coisa contra a Daniela, e ele diz que não pode acreditar em tudo que ela acabou de dizer para ele, e ela diz para ele que não contou muita coisa, que isso é só a ponta do iceberg. Então ele fica muito ali agoniado e pergunta se ainda existe mais coisa. Ela diz que vai proibir ele de dizer tudo que ela vai revelar para ele, porque tudo que ela vai dizer para ele agora é muito sério, viu? O Eugênio diz a ela que ela pode contar tudo porque ela sabe muito bem que ele é um homem discreto. A Karen então solta tudo e diz que a Daniela está sendo infiel ao Fausto com esse caminhoneiro. O Eugênio diz que não, que isso aí ele não pode acreditar, de forma nenhuma ele pode acreditar nisso que ela está dizendo, muito menos vindo da Daniela. A Karen diz que sim, que ela está sim saindo com ele e que ela se apaixonou por ele, por esse tipo de gente aí. Karen continua inventando um monte de coisa para o Eugênio e diz a ele que está desconhecendo a Daniela e que inclusive ela não está nem se importando que além do Memo ser casado, ele também está com a esposa dele ali grávida. O Eugênio fica chocado logo depois de tudo isso que a Karen está dizendo e pergunta a ela como que isso é possível. A Karen diz que ela fica se fazendo essa pergunta todos os dias e que inclusive a Daniela está instável há muito tempo. Ela continua dizendo que logo depois que a Daniela descobriu que ele e o Guilherme é o pai biológico da Isabela, foi aí que ela ficou ainda mais louca, obcecada por ele. O Eugênio diz que não, que isso é uma barbaridade que o Fausto está passando e que sente muito pelo Fausto e que ele não merece passar por tudo isso. A Karen dentro dela ali, ela fica querendo rir até do próprio pai, mas o Eugênio ali sendo enganado, ele diz que ele sabe muito bem o quanto que o Fausto ama a sua esposa, principalmente a Isabela. A Karen diz que está se sentindo ali decepcionada com a Daniela e que ela esperava muito que nesses meses ela tivesse voltado à razão. O Eugênio fica até sem saber o que falar e a Karen diz que é por isso que ela não contou nada para ele, porque a Daniela está pior do que nunca. O Eugênio diz a ela que lamenta por tudo isso, mas tampouco eles podem se meter nessa situação. É aí nesse momento que a Karen começa a jogar ainda mais com o pai e diz a ele que ele está equivocado, porque ele pode sim ajudar
ajudar nessa situação e começa a dizer para ele que ele tem que se lembrar do testamento e que seria um erro fatal ali se ele pegasse e cumprisse com o que está naquele testamento estipulado ali pelo Rodolfo. Como vocês já sabem que tudo aí está combinado tanto com a Karen quanto com o Fausto, e ela continua apertando ali o Eugênio e dizendo para que ele imagine que além dele perder a esposa, a filha, ele também vai perder toda a fortuna e que inclusive ele tem que pensar que ele, o Fausto, ele não vai ter mais razão para querer viver. O Eugênio fica calado e ela continua dizendo que ele tem que observar direitinho que eles estão ao ponto ali de se separar e que se eles dois se separar e que ele, o Eugênio, permitir que se cumpra a cláusula que está no testamento do Rodolfo, ele, o Fausto, não vai ter mais motivo para viver. O Eugênio, por sua vez, ele fica em silêncio sem saber nesse momento aí o que fazer. Então a cena volta novamente e vai lá para o Fausto, que está dizendo um monte de coisa com o Memo, e fala para ele que como ele, o Memo, pode provar que ele não é esse homem infeliz que arruinou com a vida dessa pobre mulher, a Olivia. O Memo começa a gritar com o Fausto e diz que é porque esse homem é totalmente diferente dele e que ela sonhava ter um homem que pudesse dar uma vida boa para ela e tivesse muito dinheiro, e foi aí certamente onde ela caiu na lábia dele, porque ele começou a convencer ela e ela também convencer a ele que esse filho que ela estava esperando era dele. O Fausto sabe que as coisas estão começando a aparecer ali, ele começa a ficar um pouco nervoso e o Memo continua dizendo que a Olivia caiu no erro da lábia desse homem, que inclusive ela também tentou fazer ele se casar com ela, acreditando que esse filho que ela estava esperando era dele. Então o Fausto começa a se revoltar ainda mais e diz a ele que já basta, que já tá bom, que ele não quer mais ouvir nenhuma bobagem que está saindo da boca dele e tenta até sair. Só que o negócio é que quando ele vai saindo, a Daniela grita e diz que foi por isso que esse homem tirou a Isabela dela, da Olivia, porque ele acreditava que ele era o pai dela. O Memo diz que não sabe bem se ele pode acreditar nisso, porque ele está muito desconfiado que esse tipo de homem aí, ele quis de alguma forma se vingar da Olivia logo depois dele descobrir que ela estava mentindo. O Fausto fica ali atrás sem saber dizer nada e a Daniela fica zoiuda para o Memo, e o Memo continua dizendo que ele se vingou dela da pior forma possível, porque foi aí que ele pegou ela e jogou ela na prisão e depois fez ela acreditar que o bebê tinha morrido no parto. A Daniela começa até a querer se emocionar e o Memo continua dizendo que logo depois a vingança dele se completou quando ele pegou a menina e colocou para adoção. Daniela fica se perguntando por que tanta maldade. O Memo diz que não sabe por que tanta maldade no coração, mas que ele pode garantir para ela que vai sim encontrar esse infeliz para acertar as contas com ele. Sem saber o Memo ainda que esse infeliz está bem ali, olha, atrás dele. O Guilherme continua dizendo que todo o dano que ele fez ali contra a Olivia, ele pode jurar para ela, para Daniela, que ele um dia vai fazer ele pagar bem caro. Por sua vez, o Fausto, que está atrás dele ali, abre um leve sorriso. A Daniela, ela fica meio encucada e diz que infelizmente ela não consegue ali arrumar um jeito de acreditar de como eles poderiam ali encontrar uma forma de lidar com esse tipo de gente. Ela continua dizendo que vai ser muito difícil conseguir encontrar esse homem porque a Olivia, ela nunca citou o nome desse homem lá na prisão. O Memo diz que sim, que isso é verdade e que ela, a Zulema, não citou nada, só que tem uma coisa e ela pergunta o que. O Fausto fica zoiudo e ele diz que existe uma mulher que talvez saiba quem é esse homem. Daniela pergunta quem é e ele diz que certamente é a mulher que cuidou da Olivia. O Memo continua dizendo que essa mulher se chama Sandra e que pode muito bem eles irem lá no presídio e solicitar os registros de visita lá na prisão. Daniela concorda com ele e ele continua dizendo porque essa mulher foi muitas vezes lá visitar a Olivia. A Daniela fica encucada e pergunta, mas quem é essa mulher? O Fausto começa a ficar ainda mais nervoso e o Guilherme continua dizendo que a Sandra é a enfermeira que cuidou da Olivia durante toda a sua gravidez. Memo diz que inclusive foi ela quem esteve ao lado da Olivia no dia que a Isabela nasceu.
A Daniela então ela começa a se lembrar e diz ao Fausto que eles conhecem essa enfermeira e que no dia que eles foram ver a Isabela, justamente essa enfermeira e estava com ela, a Isabela, nos braços. O Fausto fica até sem saber o que falar e ela, a Daniela, continua dizendo que ele conhece muito bem essa enfermeira porque ele mesmo disse que o nome dela era Sandra. O Fausto diz que sim, que se lembra muito bem dela e começa a tentar levantar um álibi ali e fica dizendo a Daniela que foi justamente nesse dia que eles conheceram a Isabela e que tiveram a oportunidade de adotá-la. A Daniela fica ainda mais chocada e diz para o mesmo que pode garantir para ele que nesse mesmo dia essa mesma enfermeira garantiu para eles que a mãe da Isabela ela tinha morreu ali ainda no parto. Memo começa a ficar ainda mais revoltado e diz que essa enfermeira também foi lá e disse a Olivia que já foi a menina que havia morrido ali no parto. A cada pensamento a Daniela e também ali o Memo fica ainda mais revoltado quando começa a se lembrar que foi por causa dessa mulher, ela mesma foi quem tirou a menina dos braços da Olivia. A Daniela se pergunta como que ela foi capaz de fazer algo assim. O Memo diz que simplesmente ela fez tudo isso porque ela era cúmplice desse homem. O Fausto, como eu disse a vocês, esse tempo todo ele em silêncio, ele fica tentando arrumar um álibi para ele livrar o dele ali. Então é aí quando ele diz que não é bem assim como o Guilherme está dizendo, porque ele está se lembrando nitidamente ali que essa enfermeira pediu para ele uma remuneração financeira. A Daniela então questiona o Fausto e pergunta se ele está dizendo que ela, a Sandra, fez tudo isso por dinheiro. O Fausto diz que sim, que tudo isso é o mais provável. A Daniela então questiona ele, revoltado, dizendo que ele não disse nada para ela e que além de tudo pagou pela filha deles. O Fausto diz a ela que ela tenha muito cuidado com o que ela fala e que não venha colocar palavras na boca dele, porque jamais ela comprou nenhuma menina, e diz a ela que por favor ela deixe de falar bobagens. Ela fica chorando e ele continua dizendo a ela que classe de homem ela acha que ele é e fala para ela que ele fez o necessário para que eles pudessem ali adotar a Isabela. Ele agora tentando, como eu disse a vocês, levantar um álibi, ele começa a tentar primeiro convencer a Daniela e diz para ela que eles estavam ali muito devastados logo depois que eles perderam o bebê deles e também eles tinham acabado de perder o pai dele naquele terrível acidente. Ela fica calada, o Memo muito desconfiado e o Fausto continua dizendo que tudo que ele queria era apenas trazer um pouco de alegria para a vida deles. O Fausto continua dizendo para ela que não se arrepende de nada que ele fez, porque logo depois que eles conseguiram converter ali a Isabela, filha deles, foi aí que eles conseguiram aos poucos voltar a ser feliz e se livrar dessa dor que eles estavam vivendo. Só que o problema é que vai deixar entender que até o Memo parece que está começando a se convencer da lábia do Fausto. Logo depois o Fausto diz que já disse uma vez para eles e vai repetir que acredita que vai ser muito difícil que a prisão concorde em dar informações dos registros de visita. A Daniela diz que só dessa forma eles podem conseguir o nome dessa enfermeira e que inclusive também o seu endereço. Então é aí quando o Fausto diz que eles fiquem tranquilos, deixe isso na mão dele que ele vai se encarregar de resolver tudo isso. O Fausto ele fala tudo isso porque ele sabe dentro dele ali que ele tem um plano e esse plano na realidade é dar um fim de uma vez por todas na Sandra.